Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 809. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 24 minutos da quinta-feira, 6 de março de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi animado, contente, preparado, revigorado, descansado, retumbante para mais um episódio do Petit Jornal. Daniel Souza aqui, esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, a gente vai repercutir os principais acontecimentos da economia e da política internacional numa mixórdia temática, Tanguy. Tudo bem? Vamos nessa? Tudo bem, Daniel Souza. Cara, a palavra mixórdia voltou, cara. Eu fico tão feliz quando você usa essa palavra, cara, porque ela é uma palavra bonita, cara, que certamente em outras línguas não vai ter nada parecido. E define bem o espírito do Petit Jornal, né, Tanguy? Que é a mixórdia. Define bem, a mixórdia. Ah, não sei o que é mixórdia. Procura aí. Dá teu Google aí e procura. Daniel Souza, vou deixar as boas-vindas aqui a você. Sempre um prazer estar aqui com você mais uma vez. Acabou o carnaval, né, Daniel Souza? O pessoal diz que hoje é a quinta-feira de cinzas. É isso, estamos aqui mais uma vez. E dar as boas-vindas também pro pessoal que nos acompanha nessa live do YouTube, de onde sai a gravação, e pro pessoal que ouve a gravação lá pelo podcast. Deixar aqui o convite também, Daniel, para você que acompanha o Petit Jornal, que curte o Petit Jornal, dá uma olhada lá no canal de cortes que a gente tem no YouTube, Petit Jornal Cortes Oficial, corte no plural, cortes oficial. Você encontra lá cortes sobre pedaços aqui, né, que podem te interessar. E, aliás, mesmo que você ouça os nossos episódios, assista os nossos episódios, curte lá, né, se inscreve, porque pra gente faz muita diferença. Daniel Souza, eu quero voltar para o assunto que a gente tem debatido, né, que a gente tem tratado bastante ao longo das últimas semanas, que é a questão do triângulo, né, entre Estados Unidos, Rússia e Ucrânia, e tendo a Europa tentando saber como é que ela entra nesse triângulo, né, como é que isso vai funcionar daqui para frente. A gente tem uma declaração importante do Marco Rubio, né, o secretário de Estado americano, fazendo referência a Donald Trump. Segundo ele, abro aspas aqui, isso ele falou numa entrevista à Fox News, né, na noite de ontem, ele disse o seguinte: o presidente Donald Trump vê esse conflito como estagnado e, francamente, é uma guerra por procuração entre potências nucleares, os Estados Unidos ajudando a Ucrânia e a Rússia. Isso aqui é importante, Daniel, porque o que o Marco Rubio está dizendo é que para o Trump é uma guerra por procuração, que é algo que já foi dito, Daniel, anteriormente pela Rússia, né? Quem diz que é uma guerra por procuração há bastante tempo é exatamente Vladimir Putin. E o sentido da frase do Marco Rubio, Daniel, que ele diz que é exatamente a ideia do Trump, a gente precisa acabar com a guerra, mas ninguém que está envolvido na guerra está pensando no fim da guerra, né? Você tem uma Ucrânia que está pensando apenas em prolongar a guerra, você tem uma Europa que não consegue olhar 2 palmos à frente, você tem uma Rússia que está lutando por um interesse mais imediato, e você tem os Estados Unidos tendo que pensar na solução da guerra como um todo. Então, os Estados Unidos estão se colocando como aqueles que estão tentando pensar fora da caixa, né? É sim uma guerra por procuração e nós estamos buscando uma solução objetiva para que parem de morrer pessoas. Ah, mas a Rússia vai ficar com 20% da Ucrânia. Se esse for o preço pela paz, na visão dos Estados Unidos, faz parte. Naturalmente, Daniel, a gente tem esperado para imaginar qual vai ser o impacto na postura dos Estados Unidos daquele recuo do Zelensky. Então a gente teve o bate-boca na semana passada entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky lá no Salão Oval da Casa Branca. Depois daquilo, o Trump anunciou que ia parar de mandar armas para a Ucrânia, e a Ucrânia fez um aceno no sentido de que, olha, a gente aceita aí a forte liderança de Donald Trump à frente do processo e tal, mas isso não gerou um impacto mais imediato. Aliás, os Estados Unidos pararam também de compartilhar informações de inteligência com a Ucrânia, o que é algo que impacta demais a forma como os ucranianos lutam a guerra, né? Pois é. E aí, no meio disso tudo, Daniel, quem está tentando, mais uma vez, se posicionar, encontrar ali qual vai ser o seu papel nessa história toda, são os líderes europeus. Então, hoje nós tivemos uma reunião de líderes da União Europeia. O Zelensky, que representa a Ucrânia, que não é da União Europeia, esteve presente também, já que o assunto naturalmente era questão militar, e estavam discutindo, foi discutido hoje, não foi fechado ainda, mas foi discutido hoje,
um plano de 860 bilhões de dólares em gastos militares, com o objetivo de reavivar a indústria europeia, a indústria de defesa europeia, e conseguir rearmar os seus membros. Por que isso aqui é importante, Daniel? No ano de 2023, a soma dos gastos militares de todos os países da União Europeia foi de 279 bi, tá? Em 2023. Em 2024, chegou-se a 326. Daniel, de 279 para 326 é um aumento significativo. A ideia agora é aumentar para 860 bilhões. Isso seria mais do que dobrar. Não está claro ainda, Daniel, isso não foi dito, se isso é em apenas um ano, se isso é escalonado, se isso é somente para abastecer a indústria de defesa. Mas ainda assim, Daniel, quando a gente coloca uma cifra dessa na mesa, a gente está falando de 860 bilhões, que é cerca de 5% do PIB da União Europeia. A gente está falando sobre uma cifra que se aproxima da cifra gasta por ano pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos passam de 900 bi, mas não chegam a 1 tri. Ou seja, se a União Europeia, se os países da União Europeia estiverem gastando 860 bilhões de dólares, independente, Daniel, se for um ano é muita coisa, se for em alguns anos continua sendo muita coisa, a gente está falando sobre uma cifra muito grande e isso está levando, Daniel, a altas históricas em ações da indústria de defesa europeia. Então, a gente teve, ao longo dos últimos dias, um crescimento muito grande do valor das ações, por exemplo, de empresas alemãs de produção de armamentos. A mesma coisa tem acontecido com a indústria francesa. A Polônia, por exemplo, a Polônia já gasta mais de 4%. A Polônia, então, só para lembrar, né, os Estados Unidos têm um gasto gigantesco, mas fica na casa de 3,3% do PIB. A Polônia está na casa de 4,1%, apontando para os 5%. A Polônia é um país preocupadíssimo com esse cenário todo. E disse que, isso foi dito pelo Donald Tusk, que é o primeiro-ministro polonês, a Europa precisa entender que nós estamos em uma corrida armamentista. Não é que essa corrida armamentista vai acontecer daqui a 2 anos, 5 anos, 10 anos. A corrida armamentista já está acontecendo e a Europa não pode ficar esperando. E uma outra discussão que foi feita também sem qualquer tipo de conclusão para o momento, mas olha a seriedade que a coisa está levando, está tendo, é como é que vai ser ou se vai existir um guarda-chuva nuclear francês. Lembrando que dos países da União Europeia, só a França tem armas nucleares. A gente tem o Reino Unido, que foi da União Europeia, mas não é mais. Então, a pergunta é, a França vai dar uma garantia para os demais países europeus de que se a Europa for atacada nuclearmente, a França vai reagir? E a gente tem opiniões divididas, né? A Alemanha, por exemplo, adota, como sempre, uma postura muito cautelosa. Olha, não sei se é assim, isso tinha que envolver os Estados Unidos, tinha que ser uma coisa via OTAN. A questão é que a gente não sabe se os Estados Unidos estão a fim de brincar, de proteger a Europa. Aliás, o que os Estados Unidos têm dito diariamente, de forma muito transparente, é os Estados Unidos não querem proteger a Europa daqui para frente. Então, o meu ponto nessa primeira pauta, Daniel, é a gente perceber como é que a questão da segurança europeia se tornou um tema incontornável e a Europa já entendeu que precisa andar com as próprias pernas, que vai ter que gastar dinheiro com as próprias pernas, o seu próprio dinheiro, e isso vai significar, e é isso que eu queria te ouvir, muito mais dinheiro sendo alocado na indústria militar, na indústria da defesa, e menos em outras áreas, que estimulam a economia, enfim, que geram outros impactos econômicos. Isso me parece que é algo também que é uma realidade que a gente vai ter que lidar daqui para frente. Os gastos militares que passaram por uma queda ao longo de muito tempo estão voltando de fato a subir. É claro que os governos europeus têm tentado vender a tese de que esses gastos militares eles vão trazer efeitos multiplicadores, né? Que você vai ter desenvolvimento de novas tecnologias, que você vai ter impulso à indústria local, etc., e que não vai ser tão ruim assim, mas é fato que você vai ter deslocamento de recursos dentro dos orçamentos, não tem jeito, você vai tirar recursos de diferentes áreas para colocar no segmento de defesa. E, potencialmente, você tende a ter também um crescimento do endividamento dos governos europeus. Esse endividamento, ao crescer, pode trazer impactos sobre as taxas de juros, pode trazer impactos sobre a própria dinâmica econômica. E existe uma série de potenciais efeitos colaterais que essa corrida armamentista pode trazer. E claro, aqui a gente está considerando que a corrida armamentista para na corrida armamentista, quer dizer que nós não temos uma guerra na sequência ou algo na sequência que traga
maiores repercussões e maiores impactos. É sempre importante destacar que o posicionamento da Rússia, e agora também dos Estados Unidos, é um pouco de tratar a Europa quase como café com leite, né? Dizer, olha, Europa, você é decadente, você não tem capacidade realmente de se defender, vocês não conseguem ter unidade para tomar as decisões, então eu vou resolver aqui com os Estados Unidos, eu vou resolver aqui com a Rússia, porque vocês acabam não sendo mais tão relevantes nessa equação. E esse posicionamento da Europa, esses investimentos militares, seriam uma resposta da Europa para dizer, olha, somos relevantes sim, temos capacidade de nos defender e, consequentemente, estamos ainda no jogo geopolítico. Agora, Daniel, eu acho que a gente vai ter que abrir um quadro aqui no Petit Jornal chamado Trump Recua. É verdade? Faz sentido isso? Esse quadro poderia existir cotidianamente? Poderia, Tanguy. Não aguento mais. Não aguento mais. Sim, Donald Trump recuou de novo. Hoje tivemos o anúncio de que as tarifas de importação para o Canadá e para o México estão suspensas até o dia 2 de abril. Todas as tarifas que na prática desrespeitavam o acordo USMCA, né, o acordo de livre comércio entre os três países, assinado pelo próprio Donald Trump em 2020, agora não estão mais aplicadas. As tarifas chegaram a entrar em vigor, mas agora não estão mais em vigor, estão suspensas até o dia 2 de abril. E o mais maravilhoso é que o Trump, na sua rede social, atribuiu a decisão em relação ao México e também ao Canadá, porque agora eles estão tomando atitudes, estão avançando nas questões fronteiriças e assim por diante. Hoje, Tanguy, eu assisti um pronunciamento da Cláudia Sheinbaum, e a Cláudia Sheinbaum, ela botou um PowerPoint na tela e começou a mostrar como as apreensões de drogas nos Estados Unidos têm diminuído ao longo dos últimos meses, mostrando como é efetivo o trabalho dos mexicanos justamente no combate a esse tipo de crime, e por isso que os Estados Unidos estão aí adiando a questão das tarifas. Na prática, ela tentando ali corroborar, tentando mostrar para o Trump, claro, é isso mesmo, Trump, eu acredito em você, eu sei que você está adiando as tarifas apenas porque o México está desempenhando um excelente trabalho. E o Trump, no dia de hoje, Tanguy, disse que vai modificar também as tarifas anunciadas sobre o aço e o alumínio, que ainda não estão em vigor, mas ele já vai modificar as tarifas sobre o aço e o alumínio que ainda não estão em vigor. Só que ele não explicou quais são as modificações nem as alterações. Mas alterações virão, Tanguy. Aí, nas próximas semanas, sabe-se lá Eu que acho que tarifas são essas. você é muito curioso também, Daniel. Você é muito curioso. Você quer saber como é que vai ser certinho e tal. Deixa o cara tá falando, Daniel. Ele tá jogando aí, você fica fazendo perguntas inconvenientes. Ô, Tanguy, aí quando o Trump anunciou a tarifa pro Canadá e pro México, o dólar subiu. Aí quando o Trump recuou, o dólar caiu. Aí fica difícil, Tanguy. Tá muito confuso esse negócio. Imagina você ser um empresário norte-americano com negócios no Canadá, com negócios no México. Você deve estar sem dormir. Não é possível. Como é que você faz negócios num ambiente como esse, Tanguy? Meu Deus do céu. Um presidente que acorda de dia, de noite e está todo tempo mudando, alterando. É um nível de incerteza, é um nível de imprevisibilidade que desorganiza enormemente a economia e vai trazer consequências para os Estados Unidos, tá? Ninguém aguenta, não há economia que aguente esse grau de imprevisibilidade, e se ele levar adiante essas tarifas pesadíssimas que ele promete, isso vai gerar uma perda importante de competitividade, de dinamismo, uma pressão inflacionária e uma perda de crescimento econômico nos Estados Unidos. Vamos ver se ele realmente vai levar adiante, mas cada vez fica mais claro que ele gosta realmente do anúncio, né? Tem que anunciar que vai ter, que não vai ter, que vai ter, que não vai ter, no próximo bloco, aí no outro bloco tem um outro anúncio. O Trump não desencarnou ainda do que ele é, que é um apresentador de reality show. Ele não entendeu que ser presidente dos Estados Unidos não é apresentar um reality show, que para tentar manter a atenção das pessoas, você tá fazendo anúncios bombásticos o tempo todo, só que como presidente isso tem impacto, e isso desorganiza a economia de forma tremenda, e o alongamento desse tipo de situação acho que pode ser muito, muito prejudicial para a economia dos Estados Unidos. E aí, Daniel estava preocupado agora com o empresário. Meu Deus, o empresário dos Estados Unidos, que tem negócio no Canadá, tem negócio no México. O que esse empresário vai ter que fazer, Daniel?
é que ele vai ter que se especializar em outras coisas, ele vai ter que ter ali, né, uma garantia e tal, e o que ele pode fazer é aprender um pouco mais sobre tecnologia. Ah, Tanguy, mas como é que eu vou aprender sobre tecnologia? A maior escola de tecnologia do Brasil, a Alura, está te oferecendo 15% de desconto para você se aperfeiçoar, para você poder mudar a sua área de trabalho, para você se aperfeiçoar numa área de trabalho que você já tenha. A Alura, ela tem uma interface maravilhosa, aliás, cursos fantásticos também, para tudo que você precisa saber com relação à tecnologia e como isso é importante para você poder ter um crescimento profissional, independente da sua área. Isso eu sempre falo, né? Eu sou professor de política internacional, Daniel é professor de economia, e a gente vê como é que no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, é indispensável que a gente saiba um pouco mais sobre tecnologia, mesmo que não seja o tema do nosso trabalho. Eu fico imaginando pessoas, né, Daniel, que têm que todos os dias se reinventar na área tecnológica. Então, para você de qualquer formação, de qualquer idade, de qualquer gênero, de o que você quiser, você encontra lá na Alura a melhor maneira de você se aperfeiçoar. O link está na descrição desse episódio com 15% de desconto para todos os planos da maior escola de tecnologia do Brasil, a Alura. Condições especialíssimas para os amigos e amigas do Petit Jornal, link no descritivo, gente, imperdível. A Alura é a maior escola de tecnologia do Brasil e tecnologia é uma temática hoje incontornável para qualquer profissional. Daniel Souza, já que a gente está falando de Donald Trump, ele anunciou, na verdade o governo está estudando, né, a revogação do status legal de mais de 1.800.000 imigrantes admitidos nos Estados Unidos durante o governo do Biden. A gente viu o Trump fazendo algo parecido logo depois do governo do Obama, né? Então ele tomava como medidas a revogação de coisas que o Obama tinha feito antes, e agora ele está fazendo mais ou menos a mesma coisa com relação ao governo do Biden. Então, naturalmente, a questão da migração é um grande tema dele, é uma grande bandeira dele, e agora, portanto, o que está na mira, na alça de mira do governo dele, é revogar o status legal de pessoas que foram admitidas legalmente, não são indocumentados, não são irregulares, nada disso. São pessoas que têm o status legal para estarem nos Estados Unidos e que podem ser deportados nos próximos meses. Então, a gente está falando, Daniel, sobre, por exemplo, a revogação, não foi anunciada ainda, mas está sendo estudada, mas a revogação do visto temporário de cerca de 530 mil cubanos, haitianos, nicaragüenses e venezuelanos já nesse mês, né? Isso foi dito por um funcionário do governo do Trump. E isso significa, Daniel, que a deportação dessas pessoas ela pode ser acelerada. Você pode passar uma série de etapas, às vezes demora, né? Isso pode acontecer de forma muito rápida. Isso pode impactar também, Daniel, muito em breve, cerca de 70 mil afegãos que foram para os Estados Unidos fugindo do Talibã. Estou falando sobre algo muito sério, Daniel. São pessoas que podem ser obrigadas a voltar para o Afeganistão com o Talibã no poder, expulsas pelos Estados Unidos. E no meio disso tudo, me chamou muita atenção que isso pode impactar, inclusive, 240 mil ucranianos que foram para os Estados Unidos, foram recebidos pelos Estados Unidos, fugindo da guerra, e que podem ser deportados. Significa, Daniel, que você pode pegar afegãos e ucranianos que foram para os Estados Unidos e mandar esses caras de volta para o Afeganistão e para a Ucrânia, ambos os países em condições muito, muito, muito complicadas, que a gente não precisa nem explicar aqui. Não que isso seja ruim para a Ucrânia em si, né? Quando a gente fala sobre os 240 mil ucranianos, a Ucrânia se incomoda com pessoas que foram embora, né? Menos gente trabalhando, são homens que não estão lá para servir no exército, mas demonstra também uma certa diminuição, uma substantiva diminuição do comprometimento dos Estados Unidos na defesa dos ucranianos, não apenas da Ucrânia, país, mas dos ucranianos de uma forma geral, assim como acontece também com relação aos afegãos. Vamos acompanhar, Daniel, para ver se isso vai se concretizar, mas a gente está falando sobre quase 2 milhões de pessoas que podem ser impactados no curtíssimo prazo. Tanguy, não tem muito tempo aqui no Petit Jornal, nós falamos sobre a eleição portuguesa e sobre a maioria muito frágil que foi conquistada pelo Luís Montenegro, né? O Luís Montenegro, que é originalmente do PSD, do Partido Social Democrata, que é a centro-direita portuguesa. Naquela altura, o PSD, que estava junto com a CDS, também formando a chamada Aliança Democrática, ela não fez qualquer tipo de sinalização para trazer o Chega para o governo. O PS acabou também deixando ali que a Aliança Democrática governasse e o Luís Montenegro acabou se tornando primeiro-ministro. Pois bem, o Luís Montenegro se envolveu
aí numa história extremamente complicada, para dizer o mínimo. Ele tem uma empresa familiar que presta consultoria, e essa empresa familiar, ela tem entre os seus clientes empresas que têm relações com o governo português. Para piorar, a gente está falando de uma empresa que tem uma receita e despesas muito baixas, Tanguy. Quer dizer, o que está sendo dito em Portugal na prática é o seguinte: a empresa do Luís Montenegro fica com 90% da receita e paga 10% para quem efetivamente vai executar o trabalho de consultoria e, consequentemente, ele está se beneficiando desse relacionamento e desse poder que ele tem para exercer algum tipo de tráfico de influência e obter algum enriquecimento. O fato é que, diante disso, vai haver aí uma votação no parlamento português, na terça-feira que vem, pelo menos é essa a previsão, de um voto de desconfiança. E um voto de desconfiança que pode levar à queda do governo português e à convocação de eleições antecipadas. Convocação que seria feita pelo presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, eleições que aconteceriam em maio, em meados de maio. De qualquer forma, a gente está falando, inclusive, de um primeiro-ministro que fica numa situação muito complicada para permanecer como líder do seu próprio partido. É bem verdade, Tanguy, que eu olho para as cifras envolvidas nos escândalos em Portugal, tanto no governo anterior do PS quanto nesse governo atual, eu fico um pouco constrangido, porque acho cifras modestas, digamos assim, para os padrões brasileiros. A gente está acostumado com coisas maiores, a gente está acostumado com coisas muito mais gigantescas. Lá são coisas pequenas, digamos assim, em comparação com o padrão brasileiro, mas de qualquer forma isso é inaceitável. Você não pode ter aí esse tipo de obscurantismo no relacionamento de um primeiro-ministro, de uma empresa da qual ele é sócio, da qual ele é dono, que acaba tendo clientes que têm relação com o governo português. Enfim, não há condição de você manter uma situação como essa. E mostra até uma certa ingenuidade, quer dizer, a empresa está no nome dele, Tanguy. Meu Deus do céu, essas pessoas não conhecem laranjas, não conhecem esquemas mais sofisticados. Mas, tirando toda essa provocação e essa brincadeira, é sério. E claro que fica a preocupação do que pode acontecer com a votação do Chega também, Se o Chega vai ganhar mais força dentro de um contexto europeu onde os partidos dessa direita mais radical, dessa extrema-direita, vêm ganhando muita força. Eu fico lembrando sempre daquela série dinamarquesa, Daniel Borgen, que no primeiro episódio o primeiro-ministro balança porque ele vai fazer uma compra e o cartão dele não passa, e ele usa o cartão corporativo e reembolsa, mas não, ele usou, não pode. Não pode. O governo balança. O governo balança, Daniel. Que isso, Daniel Souza? Enfim, é difícil, Sendo brasileiro, realmente é difícil entender esse nível, O fato da empresa estar no nome dele, eu falei, ok, Alguém foi lá, olhou a empresa, os dados, o faturamento, os clientes da empresa e acabou realmente levantando essa bola e esse claríssimo conflito de interesses, para dizer o mínimo. Ô, Daniel Souza, vamos falar sobre a América Latina? Vamos falar sobre quem entende da coisa? A Venezuela, Daniel Souza, marcou para o próximo dia 25 de maio as eleições de governadores, Então, governadores de toda a Venezuela serão eleitos no dia 25 de maio. E como é toda a Venezuela, Daniel Souza, está incluído a região de Essequibo, que desde o ano passado, desde abril do ano passado. Mas peraí. Segundo Maduro. O pessoal de Essequibo vai votar, está registrado para votar, tem título de Daniel eleitor, Souza, como é isso? O pessoal de Essequibo foi avisado? Daniel Souza, eu não sei. Eu acho que nem o Maduro sabe. Ele falou que está incluído. Ele falou que está incluído. A impressão que eu fiquei, juro pra você, foi assim: vai ter eleição dia 25 de maio. E alguém falou assim, vai ser na Venezuela toda? Positivo, na Venezuela toda. Ele falou assim, mas e Essequibo? E ele ficou sem ter o que responder, que ele não podia falar, não, Essequibo não, porque ele disse em abril do ano passado, em abril de 2024, que Essequibo é parte da Venezuela. Então ele falou assim, Essequibo também. Como é que vai ser essa eleição? Cara, ninguém sabe, não tem como saber. Tanguy, eu tô para ver o dia que o Trump vai anunciar eleições no Canadá. E vai dizer assim, Canadá, Estado do Canadá, vocês têm que escolher aí os representantes para a Câmara dos Deputados, vocês têm que escolher os senadores de vocês para participar da eleição de Washington. O Maduro e o Trump estão ficando parecidos aí, Tanguy, estão ficando com uma vibe semelhante. O Trump também pode, daqui a pouco, dizer, o pessoal da Groenlândia, vocês têm que votar também. Não, porque o pessoal da Groenlândia vai ser meio Porto Rico, não vai ter direito a votar, não.
Enfim, mas fica aqui o registro dessa situação absolutamente surreal. Então, só para lembrar, né, Daniel, que quando a gente fala sobre Essequibo, não é uma partezinha da Guiana, né? É uma região de 160 mil quilômetros quadrados, que representa cerca de 74% do território da Guiana. São 3/4 do país vizinho. É uma região que, assim, já se imaginava, né, mas que se descobriu petróleo 10 anos atrás, né, uma empresa americana, né, a ExxonMobil, descobriu enormes quantidades de petróleo. A Venezuela não é de hoje que ela tem um pleito por aquela região, né, não pela Guiana toda, mas por essa região de Essequibo. Mas a questão do petróleo naturalmente acirrou ainda mais a coisa. E em abril do ano passado, Maduro declarou que, olha, vai ter um referendo, e esse referendo é para a gente anexar, né? A anexação ela vai acontecer, e portanto agora teremos eu não sei bem quem vai votar, tá, Daniel? Mas vai ter eleição, segundo Nicolás Maduro, no próximo dia 25 de maio. Vou até saber, de repente a gente pode votar, não sei, como está indefinido, né? A gente vai ter que ver quem é que vota nas eleições para governador em Essequibo, Daniel. Tagui, registro rapidamente que nessa semana, na terça-feira, líderes árabes aprovaram, durante uma cúpula de emergência no Cairo, um plano de reconstrução de 53 bilhões para a faixa de Gaza. Um plano claramente para rivalizar com a ideia do Donald Trump de criar ali uma Riviera em Gaza. Até 2030, o plano prevê centenas de milhares de novas casas, abrigando até 3 milhões de pessoas, bem como aeroportos, zonas industriais, hotéis e parques. Esse é um projeto que está sendo capitaneado pelo Egito, né? O Al-Sisi, ele estabeleceu no seu discurso, pediu no seu discurso, pela solução de 2 estados, né? Pela criação de um Estado palestino ao lado de Israel. Lembrando que Egito e Israel têm relações diplomáticas. O plano propõe que a faixa de Gaza seja administrada temporariamente por um comitê de gestão de Gaza, sob a autoridade do governo palestino, composto por tecnocratas qualificados. No entanto, o plano é muito genérico sobre a questão do Hamas, porque ele não aborda diretamente qual seria o papel do Hamas, se haveria algum tipo de papel para o Hamas nessa equação. O Ministério Israelense do Exterior disse que as discussões elas não abordam a realidade da situação, mostrando aí o descontentamento do governo do Netanyahu em relação a esse projeto. Mas é um avanço importante. Você tem aí, inclusive, o apoio, além dos países árabes, da ONU e da União Europeia para esse projeto que foi apresentado pelo Egito. Perfeito. Vamos ver para onde que isso vai. Daniel Souza, parece que o que está movimentando a economia na Alemanha agora para a geleia da Shakira é venda de adesivo de carro. Tá certo? Tá certo. Tem que na geleia da Shakira de hoje a gente vai registrar que existe uma indústria pujante na Alemanha nesse momento, apesar de todos os problemas. É a indústria de adesivos e também de rebranding, tá aqui. As pessoas estão comprando adesivos onde você pode ler algo como, abre aspas, comprei isso antes que Musk ficasse louco, fecha aspas, aí você cola isso no seu Tesla, ou então você cola, Tanguy, o símbolo da Audi no seu Tesla, ou então você cola o símbolo da Volkswagen, da General Motors, cola qualquer coisa, Tanguy, no teu Tesla, para as pessoas não acharem que você tem um Tesla. Tá pegando muito mal esse negócio de ter Tesla na Alemanha, na Europa de uma forma geral, mas na Alemanha em particular, e é importante registrar que as vendas da Tesla caíram drasticamente na Alemanha e em outros países da União Europeia nessas últimas semanas, enquanto rivais como a BYD, né, a chinesa BYD, vem ganhando terreno. Mas então, Tanguy, se você quer um negócio aí de futuro, você pode vender adesivos, também pode vender símbolos de outras montadoras para as pessoas colarem nos seus Teslas lá na Europa. Pois é, então tá aí, é a forma de movimentar e de abastecer a indústria militar, né, Daniel, que a gente já falou hoje, tá precisando de grana, vai precisar liberar dinheiro aí, então a venda de adesivos, de repente, sei lá, se for em grande quantidade, pode chegar perto. Daniel Souza, a gente falou recentemente, né, a gente tem um curso lá no Petit Curso sobre a Alemanha, né, e com isso a gente fala lá um pouco sobre a situação política, sobre a situação econômica. Estamos tendo, aliás, um curso agora sobre o Trump, né, se você quiser saber como é que tá a situação dos Estados Unidos do ponto de vista político, fiscal,
né, em termos militares, né, que sempre um tema importante, tem lá um curso sobre Trump lá no Petit Curso. Para todos esses cursos, você acessa petcursos.com.br. O Petit Curso é uma produção, né, na verdade é um projeto paralelo ao podcast que a gente alimenta desde o ano de 2020 e que a gente sempre teve por objetivo manter um diálogo com a sociedade, né, um diálogo com quem se interessa pelo assunto, e isso acaba fazendo com que o custo ele seja muito baixo, né, para os nossos alunos. Então, o nosso objetivo sempre foi garantir que seja acessível para as pessoas. Então, acessa lá petcursos.com.br e dá uma olhada no catálogo de cursos que eu tenho certeza que você vai ficar interessado. Fica também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. Fica aqui o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, não tem nenhuma produtora por trás, nenhum conglomerado por trás, e por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante. E por isso fica registrado aqui o nosso carinho e o nosso agradecimento a cada um deles. Fica também o convite para você que ainda não é apoiador, não é apoiadora do Petit Jornal, se tornar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas. Tem a chave Pix do Petit Jornal, você pode fazer um Pix para o Petit Jornal, uma forma prática e instantânea de apoiar o Petit. É uma forma, inclusive, onde você pode ativar o Pix recorrente. Tem um link para o Apoia-se, tem um link para o Patreon para quem vive no exterior. Tenho certeza que alguma dessas alternativas será confortável para você. Amanhã, Daniel Souza, a gente volta com o Petit Invest. Na segunda-feira tem mais bate-papo. Aliás, tem bate-papo na segunda-feira de manhã e de noite, né? Tamanha quantidade de assuntos. Nos vemos. Um abraço e até a próxima, gente. Valeu. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.